Havia um tempo em que ligar a televisão era um ritual. As pessoas paravam o que estavam fazendo, puxavam a cadeira e ficavam ali, hipnotizadas. E no centro de tudo isso, havia rostos. Rostos que o Brasil inteiro conhecia pelo nome, pela voz, pelo jeito de sorrir. Mulheres que não precisavam de apresentação, que entravam na sala de estar de milhões de lares como se fossem da família. Elas foram os anos 70. Elas foram os anos 80. Mas o tempo não pede licença para ninguém. Hoje, quase 4 décadas depois, a maioria dessas mulheres sumiu das telas. Algumas de forma silenciosa, outras de forma surpreendente, e algumas de uma forma que ninguém esperava. Neste vídeo, vamos encontrar 20 dessas atrizes. E o que vamos descobrir sobre cada uma delas vai muito além de como elas estão fisicamente agora, porque por trás de cada rosto transformado existe uma história de escolhas, de recomeços, de arrependimentos e de coragem. Mas atenção, uma delas revelou um segredo que guardou por décadas. Outra abandonou tudo no auge, sem avisar ninguém. E há ainda aquela que o Brasil inteiro amava, e que simplesmente desapareceu. Fica até o fim, porque a que mais vai te surpreender é a última que você esperaria. Simone Carvalho. Vamos começar pelo nome número 20 da nossa lista. Se você tinha entre 10 e 30 anos nos anos 80, esse nome desperta alguma coisa dentro de você. Ela estava em todo lugar. Em Cabocla, em Coração Alado, em Tieta. Com apenas 19 anos, Simone já carregava o peso de uma estrela veterana. Presença, timing, beleza e um talento que fazia diretores pedirem mais uma take só para admirar. Cada novela que ela entrava virava assunto no dia seguinte. Mas então aconteceu algo que o Brasil inteiro não esperava. No auge da carreira, quando os convites não paravam de chegar, Simone simplesmente saiu. Não foi uma pausa. Não foi um afastamento temporário por causa de um projeto novo. Foi uma despedida real. Em 1998, ela trocou os estúdios da Globo pelos corredores de uma faculdade de teologia. O Brasil ficou sem resposta. O que poucos sabem é que por baixo daquela vida glamourosa, existia uma mulher que nunca se sentiu completamente em casa naquele mundo. Em entrevistas recentes, ela foi direta. Não tenho um único amigo do meio artístico. Nenhum. E revelou algo mais. Que se arrepende de ter posado para a Playboy 2 vezes, em 1980 e 1984. Que achou que era o certo naquele momento. Que hoje pensa diferente. Casou 2 vezes. Tem filhos de cada casamento. Trabalhou como professora de reforço para crianças. E quando aparece em algum evento ou entrevista, ainda carrega aquele sorriso que o Brasil conheceu décadas atrás, mas com um olhar de quem viveu muito além das câmeras. Isadora Ribeiro. O nome de número 19 conta uma história completamente diferente. Tem gente que some, e tem gente que simplesmente permanece. Isadora é do segundo grupo, e de uma forma que desafia qualquer lógica do tempo. Quem a viu surgir das águas na abertura do Fantástico em 1987, com 22 anos, dificilmente esqueceu aquela imagem. Era uma das aberturas mais comentadas da televisão brasileira, e ela era o centro de tudo. Hoje, aos 59 anos, Isadora Ribeiro continua sendo aquela mulher. Não uma versão envelhecida dela. Ela. Com a mesma presença, o mesmo corpo, o mesmo olhar que parava o Brasil todo domingo à noite. Natural de Curitiba, ela começou como modelo em 1983 e usou o Fantástico como trampolim para uma carreira sólida na Globo. Dono do Mundo, Pátria Minha, Explode Coração, Torre de Babel. Fez cinema, estrelou capas de revista e campanhas publicitárias, mas nunca deixou de trabalhar. Hoje divide o tempo entre o teatro e participações em séries de canais pagos, e em breve vai aparecer em Beleza Fatal, nova produção da Max. Ela é mãe de 2 filhas, Maria Sampaio e Valentine Ribeiro, e vive no Rio de Janeiro. É o tipo de história que parece injusta com as outras 19 da nossa lista, porque enquanto o tempo deixou marcas profundas em tantas, com Isadora, ele parece ter pedido licença para passar. Cristina Mullins. O número 18 vai te pegar de surpresa,
Nos anos 80, ela era presença constante nas novelas mais badaladas da época: Paraíso, Vereda Tropical, Brega e Chique. Apresentou o famoso V-Show. Fez comerciais. Posou para revistas. Era daquelas atrizes que misturavam beleza com aquela espontaneidade que prende a câmera sem esforço. Mas o que aconteceu a seguir ninguém imaginou. Cristina Mullins decidiu estudar. E não estudar artes, direção ou comunicação. Estudou veterinária, depois biologia. A mulher que o Brasil via na TV como símbolo de glamour foi para a sala de aula como qualquer estudante, com caderno, provas e a seriedade de quem descobriu uma paixão nova depois dos holofotes. Está casada há 38 anos com o ator Otávio Augusto. Uma raridade no meio onde relacionamentos costumam durar menos que uma temporada de novela. Juntos construíram algo discreto, real, longe dos paparazzi. Sua última aparição na televisão foi em 2021, em Salve-se Quem Puder, ao lado do próprio marido. Hoje tem 66 anos. O rosto mudou. Ficou mais redondo, como ela mesma reconhece sem drama. Mas o sorriso é o mesmo. É daquelas mulheres que envelhecem sem pedir desculpa por isso. Maria Zilda. O número 17 guarda uma das histórias mais complexas desta lista. Ela explodiu nos anos 80 em Vereda Tropical e Bebê a Bordo. Era bela, magnética e tinha um tipo de presença que fazia o público criar laços com os personagens que ela habitava. Em 1985, estampou a capa da Playboy numa das edições mais vendidas da história da revista no Brasil. Depois vieram Guerra dos Sexos, Cambalacho, Que Rei Sou Eu. Uma carreira invejável por qualquer padrão. Mas Maria Zilda nunca foi do tipo que fica quieta. Quando todo mundo calava, ela falava. Foi uma das primeiras atrizes brasileiras a falar abertamente sobre a bissexualidade, numa época em que esse assunto era tabu absoluto na TV. Falou dos bastidores, deu opiniões sem filtro, e criou tanto barulho ao redor de si mesma quanto os personagens que interpretava. Na pandemia, foi ainda mais longe. As redes sociais viraram seu palco particular e cada post era uma declaração. Uma delas gerou uma polêmica com o ator Zé de Abreu que percorreu a internet inteira. Hoje tem 73 anos. O tempo passou de verdade, como ela mesma admite. Mas a voz continua igual, alta, direta, sem pedir permissão para ninguém. Lisa Vieira. O número 16 é uma lição de longevidade. Ela começou quando a maioria das atrizes desta lista ainda estava na escola. Era 1972, a TV Tupi ainda existia, e Lisa Vieira entrou na novela Camomila e Beijo Carrie com 22 anos e uma presença que já sinalizava uma carreira longa. Passaram-se décadas. Emissoras surgiram e desapareceram. A televisão brasileira se reinventou várias vezes. E Lisa Vieira permaneceu. A sucessora, Sétimo Sentido e mais uma lista de produções que atravessam gerações inteiras de telespectadores. E aqui, a história dá uma volta que poucos esperariam. Em 2013, já com mais de 60 anos, ela entrou em Chiquititas. E funcionou. Uma nova geração, que nunca tinha ouvido o seu nome, passou a reconhecê-la, a admirá-la, a procurar o que ela tinha feito antes. Aos 74 anos, Lisa Vieira não precisa provar nada. Já provou tudo. O que ela carrega hoje é o peso leve de quem atravessou o tempo com integridade. E chegou do outro lado ainda de pé, ainda elegante, ainda marcante. Maiara Magri. O número 15 carrega uma palavra que dói de pronunciar: injustiça. Nos anos 80, ela brilhou em Roda de Fogo, e a gata comeu com aquele tipo de charme que parecia ser fácil, mas que só quem tem talento de verdade consegue sustentar. Era querida, era reconhecida, era chamada. E então deixou de ser chamada. Não porque envelheceu mal, não porque o talento acabou, mas porque a televisão brasileira tem um prazo de validade não escrito para as mulheres. E quando esse prazo vence, os telefones param de tocar sem explicação alguma. Maiara Magri fala sobre isso com uma clareza que incomoda. Ela acredita ter sido vítima de discriminação por idade. Fez testes, passou, e mesmo assim não foi contratada. Seu último trabalho na TV foi em 2009, numa participação em Tom Lá Tom Cá,
Em 2021, compartilhou com os seguidores que tinha feito uma harmonização facial, não como quem está tentando esconder o tempo, mas como quem ainda quer cuidar de si mesma e se sentir bem com o que vê no espelho. Hoje, com 62 anos, Maiara Magri continua bonita, continua presente, continua esperando por uma ligação que o mercado insiste em não fazer. Kátia D'Angelo. O número 14 é talvez o desaparecimento mais silencioso desta lista toda. Nos anos 70, ela era um furacão. Em Anjo Mau, Escalada e Pecado Rasgado, Kátia D'Angelo criou personagens que ficaram gravados na memória de uma geração. Era sensual sem esforço, dramática sem exagero. Posou para a Playboy e para a Status, 3 vezes no total. Era o tipo de nome que aparecia em qualquer lista dos maiores símbolos sexuais da televisão brasileira. Mas o que aconteceu a seguir muda tudo. Sem alarde, sem comunicado, sem escândalo que explicasse, Kátia D'Angelo foi saindo de cena. Não de uma vez. Foi aos poucos, como uma luz que vai diminuindo até apagar. E quando o Brasil percebeu, ela já não estava mais ali. Hoje, aos 72 anos, ela aparece raríssimas vezes. O contraste com a imagem que ficou na memória do público é inevitável. Não pelo peso dos anos, que em todo mundo deixam marcas, mas pela distância sideral entre aquela mulher que roubava qualquer cena e a figura discreta e quase invisível de hoje. O que aconteceu nesse intervalo? Por que o sumiço? Kátia nunca deu uma resposta completa. E talvez seja exatamente essa ausência de explicação que mantém o mistério vivo. Carla Marins. Entre os nomes que seguem, há histórias que se cruzam, visualmente e emocionalmente. Mulheres que foram ícones de uma era dourada da televisão brasileira e que, cada uma à sua maneira, encontraram caminhos muito diferentes do que o Brasil imaginava para elas. Carla Marins foi uma delas. Quem assistiu História de Amor nos anos 90 dificilmente esqueceu a Joyce, uma personagem mimada, inconsequente, capaz de irritar e encantar ao mesmo tempo. Carla entregou aquele papel com uma precisão que fazia o público amar odiá-la. E isso, no fundo, é o maior elogio que uma atriz pode receber. Depois vieram produções na Record, Apocalipse, Gênesis. Uma carreira que se reinventou sem perder a essência. E aqui a história toma um rumo que vai te surpreender, porque hoje, aos 56 anos, Carla Marins está mais forte fisicamente do que em qualquer outro momento da vida. Treina todos os dias ao lado do marido, o personal trainer Hugo Baltazar, com quem está desde 2006. Juntos têm um filho, Leon. É daquelas histórias onde o que parece o fim de um capítulo era, na verdade, o começo do melhor deles. Monique Lafon. O número 5 tem um nome que faz qualquer fã de humorístico sorrir. Ela foi musa do cinema autoral de Walter Hugo Cory. Filmes densos, sofisticados, completamente diferentes do que a TV oferecia. Mas foi na televisão que o grande público a encontrou. Em A Moreninha, em Que Rei Sou Eu, e depois no Zorra Total, onde o quadro Lady Cat a transformou num ícone do humor nacional. Posou para a Playboy em 1981. Já tinha feito ensaios sensuais antes. Era daquelas mulheres que transitavam entre o glamour e a irreverência com uma elegância natural. Hoje tem 70 anos. O rosto mudou. Claro que mudou. Mas Monique Lafon é do tipo que carrega cada ano com uma postura de quem viveu de verdade. Não como quem perdeu algo, mas como quem acumulou tudo. Lucinha Lins. O número 4 mistura 3 carreiras numa vida só. Atriz, cantora, compositora. Ela começou como backing vocal de Ivan Lins, com quem foi casada, e foi construindo uma trajetória múltipla que a maioria das artistas levaria 3 vidas para completar. Na TV, passou por Rock Santeiro, A Viagem, Chamas da Vida na Record, e chegou até Malhação, onde sua personagem viveu um romance com um ator bem mais jovem, o tipo de trama que gera comentários até hoje. Em 1980, posou para a Playboy numa sessão inspirada em Marilyn Monroe. Uma imagem que ficou. Hoje, aos 71 anos, os cabelos continuam claros e o rosto carrega toda a experiência de alguém que nunca parou de criar. Ela é, talvez, o exemplo mais claro desta lista de que envelhecer e parar são coisas completamente diferentes. Cássia Kiss. O número 3 é o mais corajoso desta lista toda.
Quando Vale Tudo foi ao ar nos anos 80, a Leila que ela interpretou tornou-se uma das personagens mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Depois veio o Barriga de Aluguel, pesado, real, exigente. Cássia entregou tudo. Corpo e alma dentro de cada cena. Mas o que define Cássia Kiss hoje não é nenhum papel, é uma decisão. Ela nunca fez plástica. Nunca. Num mercado que pressiona as mulheres a disfarçar cada ruga, cada marca, cada traço do tempo, Cássia disse não. E continuou dizendo não, publicamente, com uma consistência que faz a decisão parecer ainda mais poderosa. Hoje, aos 66 anos, os cabelos são curtos e grisalhos. As marcas do tempo estão ali, visíveis, sem filtro e sem pedido de desculpa. E, paradoxalmente, ela nunca esteve mais marcante, porque autenticidade, de verdade, não a que se performa para as redes sociais, é a coisa mais rara que existe. Teresa Sippert. O número 2 vai te fazer repensar o que significa ter uma carreira de sucesso. Para uma geração inteira, ela será sempre a cigana Dara de Explode Coração. Com os cabelos longos e escuros e aquele olhar que atravessava a tela, Teresa criou um dos personagens mais icônicos dos anos 90. Antes disso, tinha passado por Barriga de Aluguel e Pedra sobre Pedra, uma carreira sólida, um rosto que o Brasil reconhecia em qualquer lugar. E então ela fez algo que praticamente nenhuma atriz faz. Foi estudar. Pós-graduação em Letras e Literatura. Pesquisa acadêmica. E como se não bastasse, passou um tempo na França estudando teatro. Não como turista, mas como aluna. Com seriedade, com entrega. Hoje está com 60 anos. Os cabelos grisalhos, a maquiagem quase ausente. Quando aparece nas redes sociais, os comentários se dividem. Alguns celebram a naturalidade, outros não conseguem aceitar que o tempo passou. E aí fica a pergunta que ninguém responde. Por que é tão difícil ver uma mulher envelhecer sem drama? Ela volta em breve. A novela Volta por Cima da Globo vai trazê-la de volta às telas, e quem quiser matar a saudade vai ter a chance. Tássia Camargo. E chegamos ao número 1. Se existia uma mulher que sintetizava o espírito da televisão brasileira dos anos 80, era ela. Posou para a Playboy 3 vezes, entre 1981 e 1983. Apresentou o Quinto Show, pioneira numa função que abriu portas para gerações seguintes de apresentadoras. Em Tieta, viveu a Elisa com uma leveza que contrastava com o peso dramático da trama e conquistou o coração do público. Em O Salvador da Pátria, a Marlene foi outro marco. Passou pela escolinha do professor Raimundo. Fez novelas na Record. Mas o que aconteceu a seguir é a parte que pouca gente sabe. Em 2010, Tássia sofreu um infarto. Um infarto de verdade. A notícia que para qualquer vida no meio. Ela se recuperou. Mas alguma coisa mudou. Não apenas no corpo, mas na maneira de ver o mundo, as escolhas, as prioridades. Em 2017 tomou uma decisão radical. Foi morar em Portugal. Deixou o Brasil, a televisão, a correria, o barulho. Do outro lado do oceano encontrou um ritmo diferente. Fez uma participação em novela portuguesa, foi para o teatro, construiu uma vida nova num país novo. Hoje, aos 64 anos, ela diz não querer mais atuar na televisão. Quer apresentar, quer um estúdio, não um set de novela. E enquanto esse projeto não chega, o teatro é o lugar onde ela ancora a paixão que a carreira de atriz sempre foi. É a história número 1 por uma razão simples, porque ela não é uma história de queda. É uma história de reinvenção completa, de uma mulher que chegou ao fundo, respirou fundo e escolheu começar de novo do zero, num país diferente, sem olhar para trás. 20 mulheres, 20 histórias. E se existe um fio invisível que conecta todas elas, da que abandonou tudo para estudar teologia, a que nunca fez uma plástica sequer, a que atravessou um oceano para recomeçar, esse fio tem um nome: escolha. Porque o que este vídeo revela, no fundo, não é como o tempo mudou os rostos dessas mulheres. Isso é a superfície. O que está por baixo é muito mais complexo e muito mais humano. São mulheres que chegaram ao auge e decidiram descer por escadas diferentes das que todo mundo esperava. Que trocaram holofotes por salas de aula.
que preferiram envelhecer com a própria cara a disfarçar os anos por trás de cirurgias, que sofreram injustiças que o mercado nunca vai admitir, que reinventaram a si mesmas quando o mundo já tinha decidido que não havia mais nada a reinventar. A televisão dos anos 70 e 80 criou ícones, mas os anos que vieram depois revelaram pessoas, e talvez seja isso que a gente esquece quando olha para uma foto antiga de uma atriz e sente aquela nostalgia estranha, a sensação de que algo se perdeu, porque nada se perdeu. Essas mulheres continuam existindo, continuam vivendo, criando, escolhendo, só que agora fora do enquadramento que a gente estava acostumado a ver. O tempo não apaga ninguém, ele só muda o ângulo. Se este vídeo te fez lembrar de alguma dessas atrizes com um sorriso ou te surpreendeu com alguma história que você não conhecia, deixa isso nos comentários. Qual delas mais te tocou? Qual história você nunca imaginaria? E qual dessas mulheres você acha que merecia ter tido muito mais espaço do que a televisão deu a ela? Aqui ao lado tem um vídeo esperando por você. Desta vez, são os atores. E garanto, tem pelo menos um nome lá que vai te deixar sem palavras. Até lá!